meu testemunho. E eu vou pedir para o Wélida preparar uma música para cantar pra gente depois. Vem cá, lá. Porque depois que eu contar meu testemunho, eu quero fazer um apelo para algumas pessoas. Eu acredito muito no que Jesus está fazendo aqui nesse lugar. Eu não acredito que eu vim aqui em vão. Eu não acredito que vocês vieram para ouvir a minha música. Eu acredito em algo muito mais profundo do que isso. Eu acredito que se Jesus fez algo na minha vida, o mínimo que eu devo fazer é compartilhar isso com vocês. Não é uma atitude louvável. De verdade, é um mínimo. É um mínimo que eu posso fazer para o Senhor. É o mínimo que eu posso fazer para vocês. Porque eu não tenho nada para oferecer. Eu realmente não tenho nada para oferecer para vocês. Mas como eu estava falando, eu vou continuar. Eu peço que o teclado, por favor, não pare. Segue essa sequência, por favor. Senão eu me perco aqui. Se não tem um fundinho, eu fico meio sem graça. Vou sentar aqui com vocês. Eu nasci em um lar cristão, meus pais eram pastores. Desde muito cedo eu via muitos demônios. E eu não entendia o porquê que eu via tantos demônios. Eu me sentia muito perturbada. Eu falava, não é possível, só eu estou vendo essas coisas que estão acontecendo aqui. Alguém que já viu? É horrível, não é? Não é uma coisa que você quer ver. Eu acho engraçado que tem crente que ora para ver demônio. Tem tanta coisa mais legal. O céu, um anjo. Você quer ver um demônio? Pra quê? Depois que eu te contar minha história, você não quer mais. Eu era muito pequenininha, né? Minha mãe conta pra mim que eu tinha 1 ano de idade e eu já tinha visão aberta. Então eu já via, ela falava que eu via aranhas no meu corpo e eu dizia, mãe, bicho, bicho. E eu vivi isso por muito tempo, assim. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui na igreja dos meus pais, que são pastores, e eles falaram assim pra mim, eles estavam trazendo um profeta de fora. E esse profeta, ele olhou pra mim, e eu tava chorando muito, eu nem sabia por quê, porque eu era criança, cara. Uma criança de 5 anos, ela não tem noção do que é a presença do Espírito Santo. Eu só sabia que eu estava sendo tomada por uma força que era muito mais forte do que eu. E que eu precisava me render a essa força. E quando aquele profeta veio chegando, meu Deus, eu já ia tremendo toda, eu estava parecendo uma pipoca. Eu tava... E ele olhava assim pra mim e falava assim, meu Deus, menina. Aí tinha assim um monte de bandeira. E ele falou assim, Deus vai te enviar por toda essa nação. Você vai pregar o evangelho, mas mais do que isso, você vai cantar o evangelho. E eu, amém. Não estava entendendo nada. Eu só estava dizendo amém. E os anos foram passando e várias pessoas profetizavam as mesmas coisas para mim. Quem aqui já assistiu o filme Paixão de Cristo? Levanta a mão sem ter vergonha. Quem gostou? Vou contar algo pra vocês. Lembra que eu falei que via muitos demônios, né? E aí um dia, meus pais, eles estavam querendo assistir esse filme. E eu falei, vou assistir junto com vocês. Aí eu sentei do lado. E eu comecei a ficar apavorada com a quantidade de demônios que eu estava vendo naquele filme. E eu comecei a ter medo e eu me escondi atrás do sofá. Porque eu falava, cara, não é possível, não é possível, não é possível que eu estou vendo todas essas quantidades e todo mundo aqui tá normal. E aí eu peguei e fui para casa, e nisso que eu fui para casa, o meu quarto já não era mais o meu quarto já não tinha parede e ele tinha virado um inferno. E eu vi os demônios gritando que eles vinham me pegar. A minha reação foi uma, mãe, vem me salvar. Eu corri pro quarto da minha mãe. E eu fiquei lá por muitas horas até eu me acalmar. E nesse dia eu falei assim, Espírito Santo, eu não quero isso pra minha vida. Se você existe na minha vida, por que eu tô vivendo essas coisas? Por que eu tô vendo as coisas que eu tô vendo e tal? E eu comecei a desenvolver um quadro de depressão muito forte com 10 anos de idade. Porque eu não me sentia amada, eu não me sentia protegida pela minha família. Porque tudo que eles faziam era dizer, dobra o joelho e ora. E eu também não me sentia protegida por Deus, porque Deus estava permitindo que eu visse coisas que eu não queria ver. E eu estava dentro da escola, sofrendo bullying, porque eu não era inteligente como as outras pessoas eram. Me sentindo deslocada, mas existia uma palavra sobre a minha cabeça. E por mais que eu desacreditasse de que eu ia dar certo, todas as vezes que eu ia para um culto, não importa qual lugar, não importa qual cidade, qual igreja que fosse, existia uma palavra sobre mim que se repetia todas as vezes
vezes e ela dizia: você vai ir, Isadora. Eu falava: eu não quero ir, se é para ir desse jeito. Tá ruim, tava horrível para mim. Era doloroso para mim. Com 11 anos eu tentei contra a minha vida pela primeira vez. Eu tentei suicídio. Eu entrei no meu quarto, eu coloquei um saco plástico na minha cabeça. Eu amarrei. Eu prendi minhas mãos para trás. Então eu não conseguia mais respirar. E a minha irmã, pela graça de Deus, representando Jesus Cristo, ela arrombou a porta do meu quarto. Quando eu já não tinha mais força, ela rasgou aquela sacola da minha cabeça e ela falou: você tem uma palavra, Deus te ama e Ele vai cumprir o propósito dEle para a sua vida. O inimigo não vai te parar. E eu chorava muito, porque não era uma coisa que eu queria fazer. Mas eu estava fazendo. Eu não tinha controle sobre o que eu estava fazendo. Com 12 anos, eu comecei a desenvolver muita rebeldia. Quem nunca, né? Espero que vocês nunca. Para a alegria do pai e da mãe de vocês. Oi, gente. Conheço, né? Vocês estão bem? Graças a Deus. E eu comecei a desenvolver essa rebeldia e tal. E eu comecei a acompanhar uma pessoa na internet. E isso eu estou falando para os jovens que estão aqui, para você tomar cuidado sobre as pessoas que você segue. E eu comecei a ser muito fã dessa pessoa, eu era fanática por essa pessoa. E essa pessoa desenvolveu um quadro de bulimia. E ela desenvolveu também, ela se cortava. Ela se cortava, ela comia errado, ela sofria de anorexia. E eu era fãzaça dela, eu falava: não, porque onde ela está, eu estou também. E quando eu vi que ela começou a se cortar, eu comecei a me cortar também. Então, ao invés de eu dobrar meu joelho e dizer assim: Senhor, alcança a vida dela, eu estava dizendo para Satanás: se você faz com ela, você está fazendo comigo também. Eu já não tinha noção do que eu estava fazendo. E aquela referência começou a se tornar tão verdade na minha vida, que eu comecei a querer ser ela. O meu quarto era cheio de pôster dela, assim, ó. Era um demônio. Cheio de pôster. E eu lembro que um dia eu fui dormir, toda cortada, machucada. Hoje não tem uma cicatriz no meu pulso. E eu orava assim. Eu falava pro Senhor: eu não sei o que eu estou sentindo, e por isso eu vou escrever. E eu comecei a escrever cartas de morte. Eu comecei a escrever o tanto que eu odiava os meus pais, o tanto que eu odiava os meus irmãos, o tanto que eu não queria que ninguém soubesse da minha vida, e eu estava me despedindo ali. E aquilo começou a ser uma rotina na minha vida. Eu comecei a escrever cartas pro diabo todas as noites antes de dormir. Um dia eu fui para a sacada do meu quarto e eu falei assim: se Deus não quer cuidar de mim, eu entrego minha vida para você, Satanás. Tudo por causa de uma influência. E quando eu voltei dessa fala que eu tive, a minha irmã veio brigar comigo. Eu peguei uma faca e eu falei: se você vier perto de mim, eu me mato. Eu tenho certeza absoluta de que eu estava fora de mim naquele momento. Então a minha irmã começou a orar por mim, de longe. E eu larguei aquela faca, ela ligou pro meu pai e pra minha mãe, eles vieram e oraram por mim. E os meus pais me forçavam a ir pra igreja toda vez. E eu cantava na igreja, cara. Então eu vivia na minha casa um inferno. E eu tinha que fingir estar vivendo o céu para as pessoas. E eu não sei se Deus está falando com alguma pessoa aqui, mas está na hora de você parar de viver o inferno dentro de casa e começar a experimentar um pouquinho desse céu de graça que está disponível para você. Porque não adianta você subir no altar e dizer que é crente, mas viver o inferno dentro de casa. E eu estava presa nesse inferno que era a minha vida. Não tinha uma noite que eu não chorava, não tinha uma noite que eu não desejava morrer. E eu era uma criança.
mas o diabo não pode contra os pequeninos. É neles mesmo que ele quer ir. Por que você acha que as maiores influências... Você vai lá, você olha o público, você olha os shows, quem está lá? É só adolescente. Billie Eilish. Pregando o suicídio lindamente. E o crente, ai, mas a música dela é tão boa. É porque o diabo faz lindo mesmo. Ele não vai te oferecer um prato escrito morte. Ele vai te dizer, arte. Consuma da minha arte. Quando a pessoa vai te envenenar, ela não te dá um potinho de veneno. Ela te dá um prato de comida que você gosta muito. Mas aí você come e você morre. E aí eu fui para a igreja. E esse dia na igreja, Deus falou comigo novamente. Eu falei, Senhor, amém. Seja feita a tua vontade. Eu não sou do diabo, eu não consigo ser dele. Eu amo te servir. Eu amo te adorar. Por mais que eu viva essa vida, eu amo fazer isso. E aí eu comecei a crer na palavra que Deus tinha dado para mim. E eu não sei vocês, mas... Alguém aqui já quis ser cantor? Duvido que não. Levanta a mão assim para eu ver você. Ah, agora a igreja apareceu, né? Eu comecei a andar na rua, porque eu tinha que pegar o ônibus para ir para o trabalho. Eu trabalhava, tá? 12 anos. Aí eu tinha que ir para o trabalho. E eu ia cantando, porque eu achava que um produtor ia me encontrar. E aí ele ia me levar para Hollywood. E eu ia ser muito famosa. Porque Deus tinha dito que eu seria. Deus falou que sopraria o meu nome. Então não importa se eu estava cantando esperando um produtor. Na verdade, tudo que eu estava esperando era que Jesus pegasse na minha mão e dissesse, vai, menino. Deus nunca vai estar olhando para o jeito que você está fazendo. Ele está olhando para ver se seu coração está no lugar certo. Vivi a minha vida, reprovei na escola 2 vezes, quase 3. É, gata. Olha o milagre. E aí fizeram uma reunião na escola para me declarar a pior aluna da escola. Meu primeiro prêmio. Nunca vou me esquecer. Eu só tirava 10 em educação física. Até artes eu era ruim. Porque eu esquecia de entregar os trabalhos. Ah, é triste você rir. Você ri porque não foi você. Calma, pastora. Aí, ó. Eu falei assim, Senhor, eu sou uma vergonha. Aí não tem... Isso aqui é um trauma que só quem já passou sabe. A professora chega. Pessoal, vai ser prova em grupo hoje, hein? Tchau, gente. Porque eu nunca era escolhida. Era do meu lado só eu e os piores. E era um pedindo pro outro. Você copiou a matéria, meu irmão? Tirei uma foto. Dá pra ver a foto? Apaguei. Deixa eu ver seu caderno. Metade era desenho. Metade era assinatura, né? Que a gente fica treinando a assinatura pra ver quando a gente vai ser famoso. E aí, cara, eu comecei muito mal na escola, muito mal na escola. Com 15 anos, eu falei pros meus pais assim, eu não sei se vocês estão percebendo, pai e mãe, mas eu não nasci pra estudar. Aí os pais dão tudo assim pra mim, ó. Vocês que são pai e mãe, tudo me reprovando, né? E aí meu pai falou, não, você vai terminar a escola, você vai terminar a escola. Eu não aguento mais a escola. Eu tava morrendo. Eu literalmente tava morrendo. Mas aí eu fui fazer supletivo. Você acha que vai? Daqui a pouco a minha história melhora. Tá só indo ladeira abaixo. Cadê meus irmãos do supletivo aqui? Tamo junto. É eu e tu, brother. Fiz o meu supletivo, a mulher, ela parou tudo e eu tenho certeza que foi Deus na boca dela. Ela pegou assim na minha mão, falou assim, Isadora, o que Deus vai fazer na sua vida está começando agora. Sai dessa escola e vai viver o propósito de Deus para sua vida. 15 anos eu tinha. Aí eu comecei a gravar no YouTube, música secular.
Jorge Mateus, Lua Santana. Vocês não conhecem, né? Aqui é tudo crente. Conhece ou não? Não, né? Pelo amor de Deus, aqui, Lua Santana. Quem é esse louco? Comecei a cantar essas músicas e tal, e meu canal começou a viralizar no YouTube. Aí eu bati o meu primeiro 100 mil visualizações na música lá, uma música aí. Recebo uma ligação. Ah, nós somos de São Paulo, nós queremos trazer a sua filha, nós queremos assinar um contrato com ela e tal. Sou boba. Peguei meu avião e fui para São Paulo. Eu chego em São Paulo, faço toda a reunião, falei, cara, eu vou pensar na proposta de vocês e tal. Quando eu tô saindo da reunião, 2 crentes na porta. Eu não vou com vocês não, tem outro? Os 2 crentes olharam assim pra mim e falaram assim, ei, vai ter um culto lá hoje, na minha casa, você não quer ir cantar não? Eu falei, eu cantar? Eu canto música secular. Não, você canta gospel. Eu falei, você tá me ofendendo. Falou, não, Deus tem algo pra você. Alguém conhece o pastor Vitor Azevedo aqui? Ninguém? 1, 2, 3, 4. Era ele na porta. Aí eu cheguei na igreja, falei, quem vai pregar aqui? E era o Vitor que ia pregar. Falei, você? Uma criança. Mais velho que eu, ele é. Cabelo comprido, calça rasgada, Vans no pé. Falei, você vai pregar? Como eu gosto disso, eu gosto quando a gente faz essas coisas. O diabo, ele dá essas cutucadas. Pois bem, comecei a cantar, o menino começou a pregar. Quando ele começou a pregar, eu não sei o que aconteceu comigo, eu desmaiei. E eu acordei gritando e chorando, Jesus, eu te amo, a minha vida é sua, a minha alma é sua, eu te entrego o meu coração novamente. Já não é eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E eu comecei a declarar, é hoje que o meu ministério vai começar. Eu abro mão de contrato, eu abro mão do que for para estar na sua vontade. E eu acordei, eu olhei para todo mundo. E eu perguntei para ele, eu falei, cara, o que é que você tem? Por que é que você tem? Por que que eu não tenho? Por que que eu nunca tinha visto Jesus como você pregou para mim aqui? E ele falou assim, Isadora, vamos lá, deixa eu te apresentar quem é Jesus. Jesus te ama, Jesus cuida de você. Quando você chora em silêncio no seu quarto, Ele está lá, recolhendo as suas lágrimas. E eu falei assim, mas eu nem sei mais orar. Ele falou assim para mim, experimenta dizer oi Jesus. Porque enquanto você tratar Deus como se fosse um cara distante, vai ser impossível se relacionar. Então começa a tentar cumprimentar Ele como você cumprimenta um amigo. E eu entrei no meu quarto. E eu falava, oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos. E o Espírito Santo começou a entrar. 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 Eu postei um vídeo no YouTube e a música era assim: me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. E aí lembra que eu disse que eu tinha uma música que tinha batido 100 mil visualizações no YouTube? Eu postei essa música e ela bateu 1 milhão. E Jesus falou assim pra mim: o que o diabo está tentando fazer com você é te convencer com essa miséria, mas o lugar que eu vou te colocar não é para 100 mil pessoas, é para milhares. E aí eu gravei o Jesus, aí eu gravei Minha Morada, aí eu gravei Rei Pai. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Não porque eu fiquei famosa, não porque as pessoas agora conhecem o meu nome, mas porque agora eu conheço o nome que é sobre todo nome. Mas porque agora eu estava tendo intimidade com aquele que era. Porque agora eu entendi que não era mais eu. E Jesus me curou.
já vou finalizar o que eu estou falando para vocês. E eu comecei a caminhar, correr, viajar. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Pá, um abalo emocional, pá, 2 abalos emocionais. Meu Deus, essa menina não sabe o que ela está fazendo. Meu Deus, ela é muito nova. Meu Deus, ela está acabando com a vida dela. Ela não é crente de verdade. Meu Deus, quem é essa tal de Isadora Pompeu? Por que ela está fazendo isso? É uma vergonha para o evangelho. Ai, doeu, cara. Doeu muito. Porque no meu coração eu estava dando tudo que eu tinha. E por alguns instantes o diabo conseguiu me convencer de que eu não era boa o suficiente. E aquela menina que não tinha mais depressão começou a ter depressão de novo. Começou a ser medicada de novo. Começou a sofrer de novo. E mais uma vez tentou contra a sua própria vida. Porque eu não estava mais entendendo. Como eu posso estar no centro da vontade de Deus e me sentir tão vazia? Então agora eu acho que Deus está falando com outro povo. Talvez você está aqui dentro da igreja todos os dias. Você está aqui dia e noite e dia, buscando, mas sua alma está vazia. Mas Jesus está mandando eu falar para você que Ele não quer saber do seu serviço. O que Ele quer é compromisso com você. E eu falei assim, Jesus, eu te envergonhei muito. Polêmica. Pá, Isadora isso, Isadora aquilo. Meu Deus do céu. Se eu soubesse que era isso, eu não queria ser famosa. Um monte de... E aí eu falei assim, Jesus, se eu tiver que perder tudo isso e te encontrar de novo no meu início, eu quero. Pode tirar de mim. Toma os meus seguidores. Toma o que tiver que tomar, porque eu sabia que eu era feliz em Jesus. Eu sabia de onde Ele tinha me tirado. E aí Jesus usou um profeta e falou assim para mim, esse profeta. Ele falou, você tem pedido para Deus tirar tudo que Ele te deu, mas Deus manda eu te dizer o seguinte: se Ele te tirar tudo que você tem hoje, Ele te daria novamente. Se você tivesse que começar do zero, Ele te ergueria novamente. Porque o seu coração está no lugar certo. Então hoje eu quero fazer um convite para vocês. Porque o Deus que me curou da depressão está aqui nesse lugar. Porque o Deus que transformou a minha vergonha em dupla honra está aqui nesse lugar. Eu posso não ter um mestrado em algum lugar, eu posso não ter um mestrado de teologia, mas eu tenho aqui comigo alguém que é muito maior que o meu problema, alguém que é muito maior que a situação que eu enfrentei. E esse mesmo alguém que mudou a minha vida vai mudar a sua vida hoje. Se você se identifica com isso e quer isso para a sua vida, eu peço que você se levante em nome de Jesus. Se você quer ser curado em alguma área da sua vida, eu peço que você se levante em nome de Jesus. Eu vou falar algumas coisas, conforme você precisar, você vai se colocando de pé. Se você tem lutado contra a depressão, se coloque em pé em nome de Jesus. Se você tem uma vida dentro da igreja, mas não está feliz e nem satisfeito, se coloque de pé em nome de Jesus. Se a igreja te feriu em algum momento e fez você acreditar que você não era bom o bastante, coloque-se de pé em nome de Jesus. E se você quer uma oração, eu peço que você dê um passo à frente. Eu quero estar orando por você, enquanto a Wellington ministra pra gente essa canção. Pode vir, você quer vir? Pode vir. Espírito Santo.